Olá! A análise de hoje é sobre um fator que muitas vezes a gente deixa de lado na hora de construir riqueza. E não é sobre achar o próximo grande investimento ou ter um salário gigante. É algo bem mais simples e o mais importante, algo que está totalmente nas nossas mãos. Para começar, vamos quebrar alguns mitos, algumas crenças bem comuns sobre como as pessoas ficam ricas, porque na maioria das vezes o foco está no lugar errado. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que realmente faz a diferença na hora de acumular um patrimônio? A resposta talvez seja bem diferente do que se imagina. Olha só, a maioria das pessoas gasta toda a energia aqui, do lado esquerdo, tentando ganhar um salário maior ou achar aquela fórmula mágica de investimento que vai bater o mercado. Mas e se o verdadeiro segredo estiver em outro lugar? E se o fator mais importante for algo completamente diferente? Ok, para a gente entender o que realmente importa, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Pode parecer que não tem nada a ver com finanças, mas acredite, no final tudo vai fazer sentido. Imagina o cenário. Era uma crise global. A conta parecia simples. O mundo consumia cada vez mais petróleo, a economia crescia, mas a produção não acompanhava. A sensação era de que estávamos indo direto para uma parede e a única solução parecia ser, achar mais petróleo. E aí que vem o pulo do gato. A solução não veio do aumento da oferta, algo que era super incerto e fora de controle. Veio da diminuição da demanda. O mundo não achou mais energia, ele aprendeu a precisar de menos. E isso mostra, de um jeito brilhante, o poder da eficiência. Para ter uma ideia, os Estados Unidos hoje usam 60% menos energia por dólar do PIB do que usavam em 1950. É uma mudança gigantesca que transformou a economia mundial. Tudo por causa da eficiência. E para a gente entender como isso é concreto, olha que fato maluco. Um SUV gigante, moderno, de 2019, tem praticamente o mesmo consumo de combustível que um sedã familiar de 30 anos atrás. Isso não aconteceu porque a gente achou mais gasolina. Aconteceu porque a tecnologia se tornou absurdamente mais eficiente. Tá, mas e aí? O que essa história de crise do petróleo tem a ver com as nossas finanças? A conexão é toda sobre essa ideia de eficiência. Vamos ver como isso se aplica na prática. Naquela crise, ser eficiente era isso: tirar o máximo de valor de cada barril de petróleo, fazendo carros e fábricas que precisavam de menos combustível para fazer a mesma coisa. Agora, nas nossas finanças, a poupança é exatamente a mesma coisa. É a nossa eficiência financeira pessoal. É sobre conseguir mais vida, mais segurança e mais liberdade com o dinheiro que já passa pelas nossas mãos. E aqui a gente chega numa verdade que não dá para ignorar. Muita gente constrói patrimônio com uma renda modesta. Agora, ninguém, absolutamente ninguém, consegue construir alguma coisa sem poupar. Fica bem claro qual das duas coisas é indispensável, né? E vale a pena pensar nisso. Ninguém controla o que a Bolsa de Valores vai fazer amanhã. O futuro da nossa carreira, da nossa renda, sempre tem um grau de incerteza. Mas a porcentagem do salário que a gente decide não gastar, isso está 100% sob o nosso controle. Hoje e sempre. É a única parte da equação da riqueza que vem com 100% de garantia. Ok, mas se poupar é tão poderoso e controlável, por que é tão difícil? A resposta tem menos a ver com planilha de Excel e muito mais a ver com psicologia. Essa frase é muito forte. Ela mostra que riqueza não é só um número na conta bancária. É um espaço. O espaço que existe entre o que uma pessoa ganha e o que o ego dela insiste que ela precisa gastar. Sabe, um dos jeitos mais eficazes de aumentar a poupança não é correr atrás de mais dinheiro, mas sim cultivar a humildade. Quando se deseja menos, o espaço entre o que se ganha e o que se gasta aumenta naturalmente. E esse espaço é a própria riqueza. No fundo, é uma batalha diária, uma batalha contra o marketing, contra a comparação nas redes sociais, contra aquele impulso de querer mostrar status. Vencer essa batalha interna é muito mais importante do que qualquer cálculo financeiro. E por que lutar essa batalha? Qual é o prêmio final? Não é só um número maior no extrato. É algo muito mais valioso que não dá para tocar. A verdade é que o mundo é imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, guardar dinheiro sem um objetivo específico não é falta de plano. É o melhor plano que existe. É criar um colchão de segurança contra a capacidade que a vida tem de nos surpreender no pior momento possível. E esses são os verdadeiros retornos, aqueles que não aparecem em nenhum extrato bancário. A flexibilidade para poder mudar de carreira, o controle sobre o próprio tempo, a tranquilidade de poder esperar por uma boa oportunidade em vez de pegar a primeira que aparece, a chance de ter tempo para pensar e descobrir o que realmente importa, isso não tem preço.
No mundo super competitivo como o nosso, ser a pessoa mais inteligente da sala não é mais garantia de nada. Agora, ser a mais flexível, ter controle sobre o próprio tempo e ter opções, isso está se tornando uma das moedas mais valiosas do nosso século. Vamos parar um segundo para pensar nessa ideia. Poupar não é se privar de algo, é se apropriar de algo. É um ato de tomar posse do nosso próprio tempo e do nosso próprio futuro. E a reflexão que fica é essa. A questão não é o quão alto o salário pode chegar, ou qual o retorno do investimento. A questão é quanta autonomia e quanta liberdade se consegue conquistar. E o poder para isso não está lá fora, no mercado ou no chefe. Está dentro de cada um, na nossa taxa de poupança.